Olá a todos, Bruno aqui para mais uma aula. Tô com esse traje ridículo aqui, mas eu tô gravando, afinal de contas, eu tô gravando numa friaca, tá? O dia aqui tá frio pra caramba, então vou precisar desse negócio. E zoeiras à parte, vamos entrar em misturas e soluções, tá bom? O material é destinado para o pessoal do segundo ano, a princípio. Mas você é do primeiro, você é do NEJ, ou então algum outro ano e tá querendo ver esse conteúdo, não tem problema, tá? Só onde eu vou colocar, né, as minhas turmas lá no Google Sala de Aula. E pessoal, em primeiro lugar, né, já que a gente vai falar sobre mistura e soluções depois, a gente precisa definir as coisas, tá? Afinal de contas, como que eu vou estudar algo que eu não sei o que é? Então, mistura, né? Você vai ter o sistema, que seria o objeto de estudo do químico, né? O material, que tem mais de uma substância. Então, água com sal, areia com ferro, água com areia, quartzo, né? Que cada corzinha daquela pedra é um material diferente. Então, você tem mais de uma substância, você tem uma mistura. Tudo bem? E lembrando que mistura é diferente de substância composta, por quê? Porque a mistura você consegue separar, o composto não, pelo menos não com técnicas físicas, você tem que fazer, né, reações. Enquanto na mistura eu posso variar minha composição, no composto não. As propriedades estão relacionadas com os componentes na mistura, enquanto no composto não. Elas são fixas de cada um, tá? Então aqui, primeiro, tentando dar uma definida no que vem a ser essa tal de mistura, que a gente vai estudar. E tem três tipos. A primeira é a suspensão, né, que seria essa mistura heterogênea. O que é heterogênea, Bruno? Mistura com mais de uma fase. Você consegue ver a areia aqui e você consegue ver a água. Heterogêneo. Você consegue ver o óleo aqui, você consegue ver a água. Heterogêneo, tá bom? Depois disso, a gente vai ter também a solução, que seria uma mistura homogênea com estado físico definido. Cabe uma ressalva aqui. Essa definição que eu estou dando, ela não é acadêmica, nível faculdade, pessoal que faz faculdade de química, trabalha com isso, as definições são com o tamanho do que está sendo dissolvido. Só que provavelmente você que está vendo esse vídeo nunca entrou num laboratório e não tem como saber tamanho de partícula, então estou adaptando para algo da nossa realidade, ok? Lembrando que dessa forma quem for, de repente, aprofundar mais na química, está fazendo uma faculdade, alguma coisa assim, essa definição vai precisar de melhoria. Tá? Então, voltando aqui, a solução você vai ter uma mistura homogênea, uma fase só, de estado físico definido. Então, o ar atmosférico, o ar que você respira, ó, é gás, é estado gasoso, e você não consegue ver onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio, é tudo como se fosse uma coisa só. Você tem água com sal, quando o sal é todo dissolvido, tá? Como aqui na imagem. Dissolve todo o sal, tu não consegue saber, aqui tem mais sal do que embaixo? Provavelmente não. Você não consegue enxergar onde está o sal. Tudo tem água, tudo tem sal, tá? Então, homogêneo, uma fase só, e é todo líquido, estado físico definido. E uma solução sólida, você vai ter as ligas metálicas, que nesse caso aqui, o bronze, tá bom? Que é uma mistura de estanho com cobre e tem vários tipos. Então você tem solução gasosa, solução líquida, solução sólida, lembrando que para as soluções sólidas você precisa derreter os componentes, misturá-los como líquido e depois você diminui a temperatura e você consegue ele sólido de novo.
É assim que você faz o bronze, é assim que você faz ligas metálicas em geral. Ok. E o terceiro tipo de mistura é uma que aparentemente, para nós, dia a dia, ela é homogênea. Você vai ver como uma coisa só, uma fase só. Só que, sabe aquela pergunta que quando falaram que a matéria só tinha 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, aí você ficava, tá, mas e a minha pele? Ela é sólida? Peraí, mas se ela for sólida eu sou coisa do Quarteto Fantástico? Tem alguma coisa errada aí. Gelatina não é líquida, mas também não é sólida. Então, normalmente essa galera são os coloides, que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Tem essa característica do estado físico indefinido. Lembrando, mais uma vez, se a galera estiver fazendo faculdade e tal, essa definição vai dar uma mudada, tá bom? Mas para fins de ensino médio tá ótimo. E aqui eu estou pegando algumas classificações de coloide. Então, por exemplo, sólido com gás, você tem o aerossol, que aí você vai ter a fumaça. O líquido com gás, você vai ter aerossol em spray de cabelo, névoa, serração. Tudo isso aí coloide, tá? O sólido com líquido, sol ou gel, você vai ter tinta de impressora, tá? As tintas em geral. Entre dois líquidos você tem emulsão, tem o leite, tem maionese. Gás com líquido você tem a espuma. Aquela espuma, quando tu está passando shampoo no cabelo, tu consegue dizer se aquilo é líquido ou se aquilo é um gás? Não dá, é muito doido, tá bom? Então você vai ter esses tipos de coloides. Não são todas as classificações, mas foi um livro até de faculdade que eu peguei, né? E com bastante classificação diferente. Não é para ficar decorando nada disso, é só para você saber da existência. Seguindo aqui, nós temos que aprofundar nas soluções. Então, até agora, o que a gente viu? Existem 3 tipos de mistura, tá? Suspensão, solução, coloide. O coloide vai ter um estudo próprio, mas não no ensino médio. A suspensão não tem muita graça porque está separado lá, então não tem aquele estudo a fundo, mas as soluções a gente tem. Então, diante disso, agora fechou mistura, eu vou aprofundar, eu vou dar um zoom em soluções. E sendo assim, a gente já definiu solução, né? Mistura homogênea com fase com estado físico definido. Então, agora que a gente já tem definição, vamos observar ela mais de perto. Observando a solução mais de perto, nós vemos que ela é composta por 2 partes sempre. Uma que a gente chama de soluto, que é o que se dissolve, e a outra que a gente chama de solvente, que seria onde se dissolve. Então, por exemplo, eu pego um bocado de sal e dissolvo na água. O que eu dissolvi? O sal, soluto. Sempre o que eu dissolvi é soluto. Onde eu dissolvi? Na água. Esse onde é o solvente, tá bom? E, pela união dos seus poderes, juntando os dois, a gente vai ter solução. E, pessoal, depois de saber essa questão do soluto, solvente, vamos parar para pensar no seguinte. Concorda comigo que, em geral, costuma ter uma quantidade máxima possível de se dissolver determinado soluto lá no solvente? Por exemplo, dá para eu dissolver um caminhão de sal numa gota d'água? Não. Existe uma quantidade máxima de sal para ser dissolvida em determinada quantidade de água, por exemplo. A partir disso, vem o conceito de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima possível de soluto que eu consigo dissolver
numa quantidade determinada de solvente, definido uma temperatura. Espera aí, Bruno, fica estranho. Vamos lá. Por exemplo, o sal a 20 graus, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal para cada 100 gramas de água. Então, se eu pegar, por exemplo, 50 gramas de sal, não é mais do que 36? E botar em 100 ml de água a 20 graus, eu posso mexer o quanto for. Vai terminar com um corpo de fundo. Vai terminar com um pouco de sal sem dissolver lá. Vamos lá, gente. Você nunca fez um Nescau, um todinho que tu lascou achocolatado e ficou aquele preto no fundo? Aquele preto no fundo é Nescau, achocolatado, né? Qualquer, que não se dissolveu. Aqui a gente vai dar o nome técnico de corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Seria a parte que está superando o coeficiente de solubilidade, o que está para além do limite. Só que, se tem limite, não ultrapassa. Então, o que eu tenho a mais não vai se dissolver. Aqui eu vou ter uma suspensão, né? E composta por uma solução na parte líquida e o sólido que não se dissolve aqui. Ok? Seguindo, aí, a partir desse conceito, eu consigo classificar as soluções. E a classificação é de acordo com se é possível dissolver mais alguma coisa, mais soluto ou não. Então, sabe esse coeficiente de solubilidade, que é essa quantidade máxima que eu posso dissolver? Se eu coloquei menos do que o limite, concorda que eu ainda posso pôr mais? Se eu estou nesse caso, então a minha solução será insaturada. Tá? Então, ela será insaturada. Tá bom? Por quê? Porque eu coloquei menos. Dá uma notada só na diferença. Aqui, ó, eu consigo dissolver até 220 gramas de açúcar. Eu coloquei 50. Eu acho que é óbvio que 50, perdão pela letra horrorosa fazendo no mouse, eu acho que é óbvio que 50 é menor que 220. Então, eu ainda consigo dissolver mais 170 gramas, tá? Adicionais se eu quiser. Então, diante desse fato, eu vou ter que essa solução é insaturada. Ela não chegou no limite, ela ainda está aquém, ela ainda está abaixo do limite. Depois, a gente vai ter a tal da solução saturada. E o que vem a ser essa tal solução saturada que eu estou botando aqui de vermelho? Eita! Que ficou muito doido aqui essa marcação, né? Deixa eu apagar aqui e voltar para fazer. Pronto, ó. Saturada, vermelho do vermelhão. Vamos pensar aqui. Meu caro, saturado é que atingiu o limite. Insaturado, abaixo do limite, aquém do limite. Então, eu ainda aguento colocar mais coisa. Lá, dissoluto na solução. Agora, não. Por exemplo, se eu vier... Funciona a mouse? Isso. Se eu vier e colocar 36 gramas de sal, tá? Ó, 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Esse é o meu coeficiente de solubilidade, né? Perdão, até falei colocar. Não, desculpa. Ó, o coeficiente, o máximo que se dissolve são 36 gramas. Só que eu coloquei 50 gramas. Eu acho que fica óbvio que 50 é maior do que 36.
Então, se 50 é maior do que 36, o que vai acontecer? Só 36 se dissolve. Aqui eu tenho 36 gramas dissolvidos e, sem se dissolver, eu vou ter 14. Então, o que vai acontecer nesse caso? Tá vendo essa parte líquida aqui? Esse cara é a solução saturada. Esse camarada aqui deixa eu ver se eu consigo escrever. Ó, vou escrever aqui embaixo, tá? Ele será a minha solução saturada, perdão pela letra horrorosa, não sei escrever com mouse, tá? Então, ó, aqui eu tenho 36 gramas de sal dissolvido numa solução saturada e 14 gramas como sal não dissolvido. Essa solução aqui, saturada. Beleza? Vamos continuar. Tem outros casos? Tem. Tem um caso em que não existe limite para o quanto você pode dissolver. Quando isso acontece, é o que chamam de soluções miscíveis. Exemplo, água com álcool. Cara, uma gota d'água numa piscina de álcool dissolve. Uma gota de álcool numa piscina de água também dissolve. Então, não tem essa coisa tipo do sal. Ah, e é porque é líquido? Não. Por exemplo, óleo e água não se dissolvem, tá? Mas, basicamente, se não existe limite, se esse limite é infinito, então, esses compostos, eles são chamados de miscíveis, tá bom? E aí a gente acaba entrando no papo de curvas de solubilidade. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade ele muda com a temperatura. Ou você nunca viu, quando você vai cozinhar, você coloca um tanto de sal, aí fica no fundo lá. Aí você põe no fogo. Aí, à medida que a água vai esquentando, o sal vai se dissolvendo. Vê se você já não viu isso. Pois bem, isso que eu falei agora é o coeficiente de solubilidade subindo, por isso que você tem que determinar a temperatura, tá? E acaba, se você fizer um gráfico do coeficiente de solubilidade aqui na altura, pela temperatura, né, no comprimento, você faz um gráfico. Tá vendo isso aqui vermelho? É o coeficiente de solubilidade com a temperatura. Aí, em geral, caem questões assim. Você vai ter, por exemplo, né, deixa eu mudar a cor aqui. Você vai ter algo desse estilo, ó. Vamos, filhão. Isso. Tá vendo o X aqui? Se ele está embaixo, ele não está embaixo do coeficiente, que o coeficiente é a reta vermelha. Se ele está embaixo, ele é insaturado. Por quê? Ele dissolveu menos, tá? Então, ele está aquém do limite. Já se ele colocou exatamente no limite, como está aqui o y, eu vou ter uma solução saturada. Quando bater exatamente no camarada, solução saturada. Agora, existe um tipo de solução que eu não coloquei aqui. Por quê? Porque ele não é do teu dia a dia. Ele é muito bom para fazer vídeo no YouTube. Se tu pesquisar aí para outros vídeos com um termo que eu vou falar agora, você vai achar. Ah, é legalzinho. Mas não é uma coisa que você vai fazer na tua cozinha. Não é uma coisa que você vai viver mexendo com isso. Mas amam botar em questão
a exceção ao invés da regra. Mas, já que o pessoal faz isso, eu preciso comentar. Que são as soluções supersaturadas. São as soluções que superam o limite. Elas são possíveis, mas elas são instáveis. O que é isso? Você, para preparar, é aquele negócio no maior cuidado. Tudo parado, lento, bem cheio de detalhe. Se alguém chegar no meio do processo, vamos supor, estou com um pote, um copo de solução supersaturada. O camarada vem e dá um peteleco no copo, ela sai da situação de supersaturada e cai para saturada. Sabe o que se dissolveu além do limite? Deixa de estar dissolvido assim. Ele vai todo de uma vez. Por isso que vira vídeo de YouTube bom, né? Porque dá uns efeitos maneiros. Mas para fins de questão, se você vê esse ponto acima do gráfico, é essa situação aí instável que eu falei do super saturado, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse R, né? Porque parece que eu estou emendando rapidinho aqui e pronto, acho que ficou menos pior, já que minha letra não é boa. Então, basicamente, você tem essa supersaturada, que é o que dissolveu acima do limite, é instável, tá bom? Você tem a saturada, que bate com a reta, e você tem a insaturada, que está embaixo, tá bom? E só para fazer um exercíciozinho rápido, e com isso eu fecho o vídeo. Ó, gráfico representa a solubilidade de A, B e C. Aí pede para responder algumas coisas. Qual das substâncias tem a solubilidade diminuída com a elevação da temperatura? Amigo, aqui nem é química, é matemática. Ele está te pedindo qual desses gráficos é decrescente. Solubilidade cai com a temperatura. Ó, temperatura sobe, solubilidade cai, é o A. Então, ó, resposta aqui, A. Show! Acabou. Letra B. Qual é a máxima quantidade de A que conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus? Aí, ó, o que a gente faz? Eu vou mudar a cor aqui para as outras questões, para não confundir com... Opa, volta. Aquela ali não vai para aula, não. Então, ele quer saber a 20 graus, não é? A temperatura não está aqui, não é o seu X, então temperatura 20... essa parte aqui, ó, que eu não consegui fazer reto, mas seria essa parte. E ele quer de A. A quantidade máxima de A está batendo aqui. Qual é a altura que bate aqui? 60. Então, qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver? 60 gramas. Era para sair um G aqui, tá, gente? 60 gramas. Considerando apenas, letra C, considerando apenas as substâncias B e C, qual delas é mais solúvel em água? É só você pegar uma temperatura qualquer. Concorda comigo que B está sempre acima de C? Ó, se eu pegar 40 graus, o B pega 40. Se eu pegar 60, o B pega 80. Se você for parar para anotar, aqui, ó, a 60 pega menos de 40 e a 40 pega 20. Ou seja, aqui o mais solúvel é B. Tá? Vou botar um pontozinho final, pronto. Considerando apenas as substâncias A e B, qual é a mais solúvel em água? Aí depende. Por quê? Porque abaixo de... Eita! Deixa eu melhorar aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu fazer uma forma melhor. Se a temperatura menor do que 40 graus, o mais solúvel é A. Se a temperatura... Eita, Lele. Espera aí. Pronto.
se a temperatura é maior do que 40 graus, quem tem maior solubilidade é B, ó. Olha aqui, ó. No 40 graus os dois se cruzam, tá vendo? A tá acima até aqui e daqui para lá o B tá acima. E a 40 graus a solubilidade é a mesma. Letra E. Qual é a massa de C que satura, coisa importante, 500 gramas de água a 100 graus? Então, vamos lá. Com a temperatura 100 graus, qual é a substância? C. Então, 100 graus de C, ó. Eu vou pegar essa partezinha aqui, tá? Meu mouse não foi reto, mas, ó, bateu mais ou menos aqui. Pego para cá, bateu no 80, tá? Vou dar uma apagada nesse aqui que eu fiz que ficou horroroso, mas eu acho que deu para entender, tá? Aqui bateu no 80. Só que vem cá, essa solubilidade é para quanto de água? 100. Ou seja, em 100 gramas de água, eu dissolvo 80 gramas de C. Isso aqui, água. Então, se eu quero para 500 gramas, eu vou ter 5 vezes mais, né? Então, esse x vai ser, porque, ó, corta aqui, tá bom? Então, 80 vezes 5, então esse x vai ser igual a 400 gramas, tá bom? Ah, e qual é a massa de solução obtida? Simples, isso aqui é a massa de C. Só que quanto que ele falou que botou de água, não foi 500 gramas? Então, vamos lá, ó. 500, que é o de água, mais 400, que é o de C. Então, no total, eu vou ter 900 gramas de solução, tá? Então, aqui nós respondemos as duas perguntas, né, dele. E letra F, para finalizar inclusive o vídeo, uma solução saturada de B com 100 gramas de água preparado a 60 graus é resfriada a 20. Determine a massa de B que irá precipitar formando corpo de fundo. Então, para esse aqui, para ajudar a nossa mexida, eu vou usar a caneta vermelha e eu vou apagar tudo, tá bom? Então, vamos lá. É com B, é esse cara aqui. 100 gramas de água. Bate com a massa, então não vou ter muito problema. Comecei a 60. Comecei aqui e terminei cá, tá bom? Então, comecei no 60, terminei no 20. Eita, que isso, volta. Deu ruim aqui no programa. Volta. Comecei no 60, terminei no 20. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Pronto. No 60, já que é B, ó, eu vou subir até aqui. Ó, tá aqui o B, nossa. O mouse deu um ruim aqui. Dá 80 gramas. Se eu for, tá bom? Ó, 80 gramas. Só que agora a 20... Então, enquanto a 60 graus eu dissolvia 80 gramas, agora, no final, eu vou dissolver só 20. Qual é a diferença entre os dois? Se só 20 continua dissolvido, eu vou ter 60 gramas de corpo... Nossa, espera aí.
Espera aí que essa aqui eu exagerei na letra feia. Vamos lá. Como corpo de fundo, tá bom? 60 gramas de corpo de fundo, tá bom? E com isso acabamos, né, com todas as questões e também finalizamos essa aula. Isso. Voltando aqui para o programa e dando uma ajeitada aqui na tela. Pronto. Então, assim, essa é a aula de soluções. Liga não um trocinho ridículo, que tá meio desarmado e tal, mas o importante é que vocês tenham entendido lá o arquivo. Voltem quantas vezes forem necessárias. Deu alguma dúvida, né, aos meus alunos do Google Sala de Aula, volta lá e avisa qualquer coisa, vai no Pessoas, manda um e-mail, que agora tá dando para eu verificar, tá bom? E que possa ter ajudado vocês a entender melhor esse conteúdo novo. Tudo bem? Abraço, tudo de melhor para vocês. Até a próxima!